Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 648. Começando agora o segundo tema da edição 648. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, onde os blocos são separados, né? Os temas são separados por blocos, ouça lá o primeiro também, que é para falar sobre... Quer dizer que o ouvinte no YouTube pode escolher a ordem? Pode escolher a ordem. Sensacional. Trabalhamos para levar o melhor serviço. Melhor serviço para os nossos ouvintes. Parabéns ao Raposo. Will Bueno, nós tivemos algumas declarações que acabam acertando, de certa forma, a Ferrari. Nenhuma declaração oficial, todas, de certa forma, boatos. Mas o Ed Jordan, que já cravou algumas coisas e que já barrigou algumas coisas, fez duas declarações. Uma declaração de que o Hamilton está realmente com tudo certo com a Ferrari, para um futuro na Ferrari, e outra, que as montadoras, Honda, Mercedes, Renault, acho também que foi colocado no bolo, não ficarão muito mais tempo na Fórmula 1, porque a Fórmula 1 pós-coronavírus deixa de ser um celeiro de desenvolvimento e volta a ser uma coisa mais esportiva, até por causa do teto orçamentário que teve novidades, que o Fábio Campos pode até esbarrar, para a gente vai discutir mais no programa posterior, mas que o Fábio Campos pode informar os nossos ouvintes daqui a pouco. E a outra informação foi o Alan Prost falando que a Renault não vai segurar o Ricardo, provavelmente porque de repente vai que o Ricardo já está aí com algumas propostas, ou porque já tem pessoas, equipes vermelhas correndo atrás do Ricardo. É outra especulação que corre bastante aí no meio da Fórmula 1, e de certa forma vem ao encontro, né, de um tema do programa, de um dos programas passados, que era a dupla de pilotos da Ferrari para o futuro. A gente argumentou se o Vettel poderia ficar, e as alternativas de um Vettel não ficando. Quero saber a tua opinião em cima desses boatos aí, e até a sua torcida. De qual desses boatos é a tua torcida? Olha, primeiro com relação ao Ed Jordan, que ele, né, o Ed Jordan, que você falou que ele previu algumas coisas ali, previu, por exemplo, o retorno do Schumacher, né, da Mercedes, né, na Fórmula 1 lá em 2010. Com relação ao que ele falou, ele se baseou, falou que né, em declarações passadas aí do Hamilton, né, de que sempre é o sonho de qualquer piloto ir para a Ferrari, isso lá em 2016 ou 2017, mas que como, né, o Vettel na época renovou o contrato, então ficou por isso mesmo. Mas que ele falou, olha, que o Hamilton vai para a Ferrari porque somente os italianos podem pagar o salário que ele ganha, e eles sabem que vale a pena pagar. E também ele chegou nessa conclusão porque ele disse que está convencido de que fabricantes como Mercedes, Honda e a Renault saiam da Fórmula 1, com base em podemos ver aí situações passadas, quando tivemos crises, né, em 2009, que saiu a Toyota, saiu a BMW e tantas outras montadoras, Honda, exatamente, né? Então, nessa questão das montadoras de sair, eu até dou um pouco mais de crédito, porque a gente sempre diz aqui, né, para essas montadoras a Fórmula 1 ela é só uma forma de divulgar os seus carros, é só um braço ali do marketing, né? Não são equipes que vivem da Fórmula 1. Agora, sobre o Hamilton na Ferrari, assim, primeiro, né, com relação ao Vettel, a gente já falou aqui, mas só para repetir, eu acho que o Vettel, independente de ter ou não temporada de 2020, ou independente do desempenho dele em 2020, caso tenha temporada, eu acho que seria a última na Ferrari. Pelo clima dele com o Leclerc, apesar do Leclerc falar que gosta dele, quer que ele fique, mas eu acho que não dá mais para o Vettel ali. O Hamilton, eu não vejo o Hamilton na Ferrari
por uma questão de que o Lewis Hamilton, ele, assim, a Ferrari, ela é uma equipe muito peculiar, né? Ela é uma equipe que tem as suas regras, né? Enfim, tem o seu um jeito que o perfil do Hamilton não se encaixa. O Hamilton é um cara mais despojado, é um cara que não é muito afim digamos, ficar sob o guarda-chuva ali, sabe? Eu não tô conseguindo achar a palavra certa para ele falou sobre isso, ele quer liberdade. Exato, É a liberdade que ele tem de fazer outros projetos, de viver a vida dele do jeito que ele gosta. Exatamente. Eu acho que na Ferrari isso é um pouco mais complicado de fazer. Agora, com relação ao Ricardo, aí já é uma possibilidade, ao meu ver, mais palpável, né? Pro Ricardo, acho que o Ricardo se encaixaria bem na Ferrari. Eu acho que mesmo que a disputa na pista seja ferrenha com o Charles Leclerc, não consigo imaginar o Leclerc e o Ricardo se desentendendo fora da pista, como, por exemplo, o Leclerc e Vettel, né? Então eu acho que é mais palpável. E sim, o Ricardo, até me perguntaram hoje no podcast, né, do Botequim GP, se quem substituiria o Ricardo na Renault, e eu falei, putz, não sei essa resposta, porque eu nunca pensei nisso. Mas uma coisa seria interessante, né? O Ricardo realmente saindo da Renault vai dar uma mexida legal no mercado de pilotos. Mas claro, né? Sem Fórmula 1 para correr, sem carros na pista, não adianta nada o mercado mexer, porque vai correr no correr online, vai contratar para fazer o simulado, para correr nos circuitos online. Exatamente, né? E esportes, vocês parem de desprezar o esportes, ora bola. É bem por aí. Fábio Campos, qual a informação que você traz para a gente sobre teto orçamentário que pode colaborar com essa saída de Mercedes, Renault e Honda? E qual a tua opinião sobre Hamilton ou Ricardo? O Ricardo ainda é tudo isso, Fábio Campos? Que pergunta, hein? Não, a questão do teto orçamentário foi definido nessa segunda-feira, foi divulgado nessa segunda-feira, o valor de 145 milhões de dólares, que é um valor muito mais para o lado das grandes do que para o lado das pequenas, vamos dizer assim. Estava havendo uma queda de braço. Quem está vociferando, e está vociferando com razão nesse caso, é o Zac Brown, que tá dizendo, olha, não é viável, a Fórmula 1 não pode continuar agindo como ela sempre agiu. Ele está falando muita coisa que a gente fala aqui há muito tempo, né, Raposo? A gente tem que se adaptar que a realidade, a partir de agora, é outra realidade. A Fórmula 1 não deu muito ouvidos a ele, apesar de que o limite era 175 milhões, caiu para 145, ou seja, há uma queda, há uma medida, uma adaptação ao vírus, que era absolutamente necessária. Mas é como eu coloquei lá no meu Twitter hoje, Raposo, o @CampusFB. Ficar discutindo o teto orçamentário é discutir do que o paciente vai se alimentar quando ele estiver em casa. E o paciente está no hospital, o paciente está entubado. Então tem muita coisa antes. O teto eu não estou dizendo que o teto não é importante, é importantíssimo, mas ele é para quando a Fórmula 1 estiver operando. Quando a Fórmula 1 voltar a ser alguma coisa que a gente espera que ela volte um campeonato com 10 equipes, no mínimo, né? Porque já é horroroso esse número. Mas, enfim, vai ser o que a Fórmula 1 vai ter que lutar a curto prazo. Aí a questão do teto vai ser fundamental, porque vai segurar essas fabricantes, Raposo. A pergunta que você fez de o que o teto influencia na saída delas ou não, eu te respondo nada, porque o que vai influenciar o futuro delas, eu disse isso na semana passada aqui, quando a gente falou da tal ameaça da Ferrari, que foi uma ameaça, não foi. A situação é o tamanho da pancada econômica de um mundo que encolheu 0,1% no geral, economicamente, em 2009, e agora vai encolher no mínimo 3%, é o que prevém, ou seja, a pancada vai ser gigantesca. Então, isso é o que pode tirar essas fabricantes. Eu interpreto, eu não gosto muito de ficar interpretando declarações, eu interpreto essa do Prost, e o Matheus trouxe para a gente, talvez como uma situação de, olha, a gente não tem condição econômica de fazer um lance para o Ricardo ficar. Então, porque o contrato dele já acaba agora em 2020. Então não é questão de ele vai sair, ele não tem, o contrato realmente vai acabar, ele é livre.
Mas talvez o que a declaração do Prost indique é, olha, gente, nós estamos num momento em que a gente vai ter que olhar para os nossos funcionários, se a gente sai ou não, quem a gente demite ou não, se a gente vai continuar nesse negócio aqui ou não. E o Ricardo, ele é digamos assim, ele é a cereja do bolo, mas existe todo o bolo para ser preparado no momento. Não sei se eu me fiz explicar ou se eu compliquei ainda mais. Matheus, você que trouxe a informação, Fábio Campos se fez explicar, complicou um pouco mais. Quero saber a tua opinião, você que estava ligado nessas informações e nas declarações de Ed Jordan. Nesse caso em específico, veio do Prost, essa do Ricardo. E essa do Ricardo é o seguinte: o Prost ele afirma que aquilo que o Campos falou agora, tem um contrato até 2020 apenas, ano que vem ele está livre, e ele não tem uma outra opção. Eles acham sim que o Ricardo deve sair e que o Ricardo está livre para procurar outras equipes, porque eles não têm como segurar o Ricardo. O que fica assim implícito essa questão financeira que foi falada pelo Fábio Campos, e fica também, entra isso no momento das especulações sobre a Ferrari. Essas especulações da Ferrari de Vettel fica, Vettel sai, vai ter troca entre Vettel e Hamilton, essas especulações são mais alimentadas ainda com essa questão do Ricardo. O que me chama a atenção nisso é que não foi um jornalista, não foi alguém buscando um clique. Isso foi o Prost quem falou. O Prost falar que o Ricardo está livre significa que as conversas que estão acontecendo talvez não estejam dando os frutos necessários e o Ricardo deve ter alguma proposta. Se o Ricardo tem alguma proposta e ele quer sair da Renault, provavelmente essa proposta é de alguma das três grandes, das três principais, que eu duvido muito que seja da Red Bull. Então ficaria entre Mercedes e Ferrari, o Hamilton está em conversações com a Mercedes, enfim. Temos todo um cenário que pinta para um Ricardo indo para a Ferrari e a gente fica naquela dúvida para onde vai Sebastian Vettel, que aí é um outro assunto também. Então, nessa questão do Prost, eu acredito que a fonte, ela dá um peso muito maior do que se fosse simplesmente uma notícia lida num site, por mais honesto que seja o site. Né? O Prost falar isso deixa muito claro que o Ricardo está livre no mercado e o Ricardo deve procurar outra equipe e deve permanecer na Renault somente se não achar algo melhor. Quanto ao Ed Jordan, essa questão toda dessa troca Hamilton-Vettel, das equipes podendo sair da Fórmula 1, essa das equipes, sim, ela é bem possível. Inclusive, ele bota que ele vê isso acontecendo nos próximos 2 anos. E ele coloca a Mercedes como sendo uma equipe que não tem mais o que fazer na Fórmula 1. Ele coloca isso. Acho que a Mercedes já não tem mais o que fazer. Ela já ganhou tudo, não tem mais por que estar ali. Os custos são elevados para isso. Então, ele vê a Mercedes saindo. Isso poderia fazer com que o Lawrence Stroll comprasse a Mercedes, no que diz respeito ali às instalações, né, etc. Também fala da possibilidade da McLaren estar se aproximando. O Ed Jordan. O Ed Jordan, ali, eu estava lendo isso no motorsport.com, e o Ed Jordan fala dessa possibilidade também, do Lawrence Stroll olhar uma questão aí da Mercedes sair da Fórmula 1, e a gente tem que lembrar que o Lawrence Stroll e o Toto Wolff são próximos. O Toto Wolff negava qualquer questão com a Aston Martin, foi lá e comprou umas ações. Lawrence, né? Não Lance, né? Lawrence Stroll, né? Lawrence, perdão, você falei Lance, perdão. O Lawrence a mesma coisa. Onde um for, o outro vai. É a mesma coisa. Agora, o Lawrence Stroll acabou de investir pesado na Aston Martin, né? Eu não sei se ele investiria num espólio da Mercedes. Aí realmente eu não sei. Mas continua a informação. O interessante disso tudo é que a gente começa falando de uma coisa e quando a gente vê, vai puxando outra. E vai puxando outra, e vai puxando outra, e a gente acaba vendo que tem muita coisa por trás acontecendo na Fórmula 1. Então, aquilo que as pessoas falavam que era impossível, o Stroll vai comprar a Force India, comprou. É impossível, vai ter lá o negócio com a Aston Martin, teve. É impossível alguma coisa com a Mercedes sair. Vai que a Mercedes sai amanhã. Amanhã que eu diga daqui 2 anos. Eu nunca achei nenhuma dessas coisas impossíveis, tá? Só para registrar. Nenhuma dessas que você citou aí. Falando, o impossível que eu falo assim é baseado nos comentários que eu leio na internet, né? Nem o Stroll ser campeão, hein? Não, aí eu já acho difícil. Aí eu já não... Ser campeão é algo que é citado na matéria. Porque fala assim, já que o Lawrence Stroll está tão motivado a fazer seu filho campeão, não seria de estranhar ele investir na Mercedes. E também fala da aproximação McLaren-Mercedes, que a gente sabe que a McLaren vai voltar a usar os motores Mercedes,
e também poderia ser o início de uma nova era de McLaren e Mercedes, essa parceria com a Mercedes saindo da Fórmula 1, mas dando aí um suporte tecnológico para a McLaren, além dos motores. Então, enfim, são muitas coisas por trás que podem acontecer, e eu acredito que isso é sim bem possível de acontecer, esse cenário das equipes saindo da Fórmula 1, das montadoras saindo, eu acho bem possível. Essa do Ricardo também vejo como a fonte do Prost sendo uma fonte bem pesada, que pode dar um indício de que o Ricardo tem sim alguma proposta na mesa. Já a questão da troca Hamilton-Vettel, que foi citada também pelo Jordan, é difícil. Eu não consigo ver o Hamilton saindo da Mercedes hoje. Não consigo ver o Hamilton sair da Mercedes hoje. O Hamilton tem a faca e o queijo na mão para ganhar 8 mundiais. Então, assim, eu realmente acredito que o Hamilton fica e o Vettel é quem vai acabar rodando na história toda no mercado de pilotos, mas como o Will falou... Vettel rodando, você foi maldoso, hein? Foi maldoso, hein? Eu nem percebi, mas fica aí registrado. Mas como o Will falou, não adianta nada a gente especular se não tiver corrida. Primeiro, a Fórmula 1 tem que pensar em sobreviver e em dar as condições para um campeonato acontecer. Eu acho muito provável essa saída da Mercedes, muito, né, pegando o link do que o Fábio Campos falou da semana passada do DTM. As categorias estão realmente todas olhando para a Fórmula E. A Mercedes já está lá, mas de focar o trabalho lá para se tornar campeão lá. A Fórmula E virou o grande chamariz realmente das categorias. Você, ouvinte, ou você, podcaster desse programa, gostando ou não da categoria, a importância que ela tomou, a quantidade de montadoras que tem lá. A Audi foi, a BMW já tinha ido, e a Mercedes e agora exclusivamente ficar lá na Fórmula E, não vejo, sabe, nenhum impedimento, vejo completamente possível isso acontecer. E aí que mora, né? O Matheus falou, a chance do Hamilton ser campeão mais uma vez, ali que ele. Tá, mas se a Mercedes não existir mais, ele precisa ir para algum lugar. E aí a Ferrari é o lugar que poderia segurar ou ter o Hamilton, né, o piloto do status que ele é. Agora, Fábio Campos, essa declaração do Prost pode ser muito aquela declaração também do tipo jogar um pouquinho da pressão no Ricardo, né? Olha, a gente quer reduzir salário para isso e tal. Aí, para mim não dá. Não, aí vai na imprensa e fala o seguinte: ó, a gente não vai segurar o Ricardo. Joga essa publicamente aí para jogar um pouco de batata, assar um pouco mais a batata do Ricardo numa futura negociação de continuar na equipe, né? Assim, tá tudo diferente, né, Raposo? A questão de não ter temporada me embananou tudo, né? Tá tudo torto. Era para já estar tudo encaminhando, em andamento. Já era para ter performance já para as equipes se basearem. Né? O carro de 2021 já podia estar em produção, fora das pistas, para até pilotos já terem uma ideia de alguma coisa. Enfim, tá tudo torto. Então, o Ricardo ele é uma moeda muito valiosa ainda. Ele já está entrando numa idade que para a Fórmula 1 já vai ficando mais perigosa, 31, 32, enfim, por aí. E ele ainda é uma bola muito bem cotada nesse jogo de sinuca, se a gente for fazer essa referência. O Will falou a referência do War, eu vou fazer agora a referência de um jogo de sinuca. Ele é uma das bolas mais valiosas para se encaçapar nessa disputa. E eu vi, assim, a gente vai ouvir muita coisa, muita especulação, mas o Ricardo está sem contrato, e isso o torna como algo valioso no mercado. O problema para ele é que a Ferrari não sabe o que fazer agora, né? Se renova com o Vettel, se a gente vai ter um resto de 2021, se essa temporada entrar para 2021, que não é provável nesse calendário, que não é calendário, nessa carta de intenção da Fórmula 1 não tá contabilizando o ano que vem. Então esse jogo tá todo diferente, Raposo. Eu acho que a gente vai ter que... eu só vou terminar dizendo isso, eu gostaria que a gente tivesse grandes pilotos mesmo que dividindo uma mesma equipe. Essa é a chama que eu não quero que se apague. E que tendeu-se a se apagar quando o Ricardo saiu da Red Bull, o que eu já não descarto como retorno, porque pode ser uma situação muito útil para os dois,
A Red Bull só tem um piloto, o outro não tem lugar de pilotar que dê chance de vitória. Não acho impossível. Não estou dizendo aqui que é provável, mas não acho impossível. E a última chaminha dessa questão de a gente ter rivalidade interna está na Ferrari. Quem diria, ora pois. Está com Vettel e Leclerc, que tem ali uma chama, tem uma faísca, tem uma disputa interessante para ser domesticada, para ser trabalhada. Então é só isso que eu torço, Raposo. Eu só não espero que eu já tenho um piloto de ponta, vou contratar um segundo piloto, que alguns jornalistas dizem que é o caso da Ferrari. Se especula muito o Sainz na Ferrari, porque o Sainz é o segundo piloto perfeito. É um cara que vai lá, vai pontuar, melhorou muito no ano passado. Tomara, eu não estou querendo dizer que o Sainz não tem que ir para a Ferrari. Tomara que um piloto não seja preterido, como o Ricardo foi, antes de assinar com a Renault, pelas grandes, pelo fato de não saber administrar egos ou não saber administrar talentos. Tomara que alguma equipe ouse. É isso aqui. Essa é a minha mensagem, Raposo, nesse assunto. Eu vi o Sainz não sendo esse cordeirinho do Verstappen na Toro Rosso, até que motivou a saída dele. Eu não vejo o Carlos Sainz também desempenhando esse papel. Até pelo que eu vi sobre ele no Drive to Survive, aliás, você que ainda não ouviu o programa do Café com Velocidade sobre o assunto, sobre a série do Netflix, faço um convite para você, aproveite essa quarentena, se você já assistiu a série inteira, se ainda não assistiu, assista e venha ouvir o nosso review, ficou muito legal, um programa bem especial, mas eu não vejo não o Carlos Sainz fazendo este papel.